Olá, pessoal. Hoje, numa situação excepcional, a aula está na segunda. Fiz uma inversãozinha de horário. O professor nonato de biologia, que teve um compromisso nesse horário, na sexta-feira, nos dois primeiros horários, ele vai estar dando a aula de biologia. E hoje eu já antecipo, nesta semana, nós vamos dar continuidade a esse estudo da cinemática. E hoje nós vamos entrar, propriamente dito, na física, na mecânica. Só lembrando, na aula passada nós fizemos uma revisãozinha rápida da matemática, resolvemos alguns exercícios, ficaram alguns para vocês fazerem, tentem fazer lá, insistam, vão atrás. Lá na frente a gente resolve eles para vocês. Mas hoje nós já vamos entrar na física. Vamos começar com alguns conceitos elementares que nós vamos precisar ter, que vão estar presentes nosso dia a dia daqui para frente na física. Então, nós vamos tratar aqui de alguns conceitos introdutórios da cinemática. E para quem não lembra, nós falamos na aula passada o que é a cinemática, o que é a mecânica. A mecânica ela vai estudar exatamente esses fenômenos naturais, esses fenômenos da natureza no nosso dia a dia, que nós estamos acostumados aqui de movimento, velocidade, aceleração, os tipos de movimento, vamos estudar energia, potência. Tudo isso nós vamos estudar em mecânica. E a mecânica ela está dividida em cinemática, estática e dinâmica. Nós vamos iniciar hoje pela cinemática, que é o estudo do movimento. Então, para isso, a gente precisa conhecer alguns conceitos elementares. O primeiro deles é o conceito de ponto material. Ponto material. Quando você ouvir essa expressão ou ler essa expressão num determinado exercício, num determinado problema, entendam que ponto material é um corpo cujas dimensões elas podem ser consideradas desprezíveis em relação ao contexto que você está estudando. Nós temos um conceito aqui, é o corpo cujas dimensões não interferem no estudo de determinado fenômeno. Vou dar um exemplo. Imagine um veículo, um ônibus, por exemplo. Um ônibus que vai fazer uma viagem daqui lá para o Lourenço. Olha, mandar um abraço para os nossos amigos que estão lá do Lourenço. Tem gente inscrita e assistindo nossas aulas no Lourenço, no Carnot, lá no município de Calçoene. Para quem não conhece, Lourenço é um distrito do município de Calçoene, que é um dos municípios do estado do Amapá, e onde a maior atividade econômica lá, uma das maiores atividades econômicas, é a mineração e a extração de ouro. Para você ter uma ideia, Lourenço é o garimpo mais antigo em atividade do mundo. E haja ouro lá. Se você ir lá e cavar um buraco, corre o risco de encontrar ouro. Então, imagine que a gente vai sair de ônibus daqui para o Lourenço. Eu não sei exatamente quantos quilômetros são, mas dá aí perto de uns 450 quilômetros daqui até lá. 450 quilômetros, 450 mil metros. Então, imagine um ônibus nessa trajetória, daqui até lá. Qual é o comprimento de um ônibus? 15 metros? Vamos supor que seja 15 metros. Então, se você comparar o comprimento de um ônibus, a sua dimensão, pela distância daqui até o Lourenço, que é o percurso que ele vai fazer, esses 15 metros, comparado com 450 mil metros, é desprezível. Então, nesse caso, neste movimento, este ônibus pode ser considerado um ponto material. O outro conceito que nós temos é de corpo extenso, que já vai ser o oposto do ponto material. O corpo extenso é o corpo cujas dimensões são relevantes no estudo de determinado fenômeno. Vamos pegar esse mesmo exemplo do ônibus. Esse ônibus que tem aí, nós consideramos um comprimento de 15 metros, 10, 15 metros, essa dimensão é desprezível comparado com a trajetória daqui para o Lourenço. Mas imagine que lá na garagem, aquele galpão lá onde ficam os ônibus, o motorista vai precisar entrar e guardar esse ônibus lá dentro. Então, comparado ao tamanho do galpão, ali onde vai ser guardado o ônibus, a gente já não pode mais desprezar esses 10, 15 metros do tamanho do ônibus. Então, neste caso, o ônibus passa a ser um corpo extenso. Então, o mesmo objeto, dependendo da situação, pode ser um ponto material, quando as suas dimensões não interferem, ou seja, podem ser consideradas desprezíveis em relação a todo o sistema. Mas quando esse mesmo corpo estiver
já você fazendo um estudo dentro de uma outra situação, como por exemplo um ônibus fazendo uma manobra dentro do galpão, dentro da sua garagem, aí ele já você não pode mais desprezar o comprimento dele, as dimensões dele. Neste caso, ele é considerado um corpo extenso. Um outro conceito que nós vamos utilizar muito na cinemática é o conceito de trajetória. Nós já conhecemos esse conceito intuitivamente. A trajetória, ela é, na verdade, quando você interliga as sucessivas posições de um móvel ao longo de um percurso. Vamos dar um exemplo. Daqui você vai fazer uma viagem daqui lá para o município de Cutias, belíssimo município de Cutias. Vamos para a comunidade de Gurupora. Eu sei que lá em Gurupora, lá, não esqueci o nome da diretora, vamos mandar um abraço para ela lá da escola do Gurupora. Tem lá uma turma que se preparou, que se inscreveu e está assistindo essas aulas. Então, olha, daqui para o Gurupora, nós vamos fazer um percurso. A gente vai de moto, vamos de carro, vamos de bicicleta, dá para ir também, mas é meio longe. Daqui até lá dá uns 140, 150 quilômetros. Então, nessa trajetória daqui até lá, digamos que a gente saia daqui a mais uns 10 minutos, a gente já está ali, já na zona norte da cidade. Aí mais uns 15 minutos a gente já está lá no Curiaú. Mais uns 30 minutos nós já vamos estar lá no Santo Antônio da Pedreira. E assim vai. Aí quando você vai marcando a cada instante a posição em que você está até chegar lá, se você interligar esses pontos dessas posições todinhas, você vai ter a trajetória do movimento. Então a trajetória são exatamente essas sucessivas posições que você tem do móvel ao longo de um movimento. Você pode ter uma trajetória retilínea, uma trajetória curvilínea, uma parábola, uma hipérbole, uma trajetória senoidal, cossenoidal. Tem mais diversos tipos de trajetórias que nós vamos estudar ao longo dos movimentos. Tá? Referencial é outro conceito que em quase todos os exercícios que a gente vai estudar, nós vamos ter que adotar um referencial. E o que é o referencial? Está aí o conceito de referencial. É o corpo em relação ao qual identificamos se o móvel está em movimento ou se ele está em repouso. Olha, você tem que adotar um referencial. O referencial é um corpo, a partir do qual você começa a medir o movimento, medir as grandezas do movimento. E é esse referencial que vai nos dar as condições de saber se o corpo está em repouso ou se ele está em movimento. Vamos já entender esse conceito? Entendendo também o conceito de movimento e repouso. Olha, isso aqui é um negócio interessante. Esse conceito de movimento e repouso é um conceito que às vezes muda um pouco em relação ao que a gente está acostumado no nosso cotidiano. Porque o conceito de movimento e repouso depende do referencial que nós adotarmos. Depende em relação a que nós estamos querendo saber se um corpo está em repouso ou se ele está em movimento. Vou dar um exemplo clássico. Vamos pegar um ônibus para ir daqui para Santana. Daqui para Santana, eu embarco no ônibus e vamos aqui pela Duca Serra. Sai aqui na Duca Serra, estamos sentados aqui, imagine, você está sentado na janela, eu estou sentado aqui ao seu lado e lá vamos nós. O ônibus, você olha lá no velocímetro e vê que a velocidade dele ali, naquele instante que você olhou, está mais ou menos em torno de 40 km por hora. Passando ali pela Lagoa dos Índios. 40 km por hora. Só que aqueles 40 km por hora, em relação a um referencial fixo lá fora do ônibus. Por exemplo, se o seu referencial for um poste lá na estrada, na rodovia do Cacerra, a velocidade do ônibus ela é calculada a partir desse referencial. E com a sua posição em relação àquele referencial ao poste, por exemplo, vamos adotar que você... Aliás, eu não vou adotar o poste, vamos adotar ali aquele elevado que nós temos lá, no cruzamento com a rodovia do Centenário. Ali é o nosso referencial. Quando você passa daquele referencial, passado 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, você verifica que a sua posição em relação àquele referencial vai mudando. Você vai ficando mais distante. A gente está aqui no ônibus, está ficando para trás. Está ficando para trás. Já passamos da Lagoa dos Índios, estamos chegando no Cabralzinho e o nosso referencial está lá atrás. Então eu posso afirmar, eu posso dizer
que eu e você, que está sentado ao meu lado no ônibus, estamos em movimento em relação ao elevado lá da rodovia do Centenário, ou da Norte-Sul, como as pessoas costumam chamar. Então, em relação ao referencial lá, fixo na estrada, nós estamos em movimento, eu, você e o ônibus. Então, o corpo está em movimento quando a sua posição varia ao longo do tempo em relação àquele referencial que você adotou. Agora vamos adotar outro referencial. Nosso referencial já não é mais lá o elevado. Nosso referencial agora é um referencial dentro do ônibus. Nós adotamos como referencial o motorista do ônibus. O motorista está lá sentado, está lá. Nosso referencial é em relação a ele. Vejam que nesse caso nós estamos indo, já passei o elevado, já passei a Lagoa dos Índios, já passei o Cabralzinho, já estou chegando perto do Coração e a minha posição, a minha distância e a sua em relação ao motorista do ônibus não mudou. A distância minha até ele continua a mesma, até mesmo porque o motorista não pode levantar lá de onde ele está. Nós, eu e você, sentados aqui, a nossa distância em relação ao motorista permanece sempre a mesma enquanto nós estivermos nessa posição dentro do ônibus, com o referencial sendo o motorista. Então, neste caso, eu e você estamos em repouso em relação ao motorista. Vejam as duas situações. Um referencial fixo lá fora, um poste ou o elevado lá da Norte-Sul, nós estamos em movimento. Eu, você e o ônibus e tudo que estiver dentro do ônibus em relação ao elevado. Mas, em relação a um outro ponto dentro do ônibus, como, por exemplo, o motorista, ou em relação ao próprio ônibus, eu e você estamos em repouso. Então, observem que os conceitos de repouso e movimento são relativos. Não existe repouso absoluto, assim como também não existe movimento absoluto. Você estará sempre em repouso em relação a um certo referencial e em movimento em relação ao outro referencial que você adotar. Vou dar um exemplo clássico. Imagine, você vai numa praça. Aquela estátua, tem uma estátua lá na praça, tem uma estátua de um herói da independência lá na praça. A estátua de Cabralzinho, ali na Praça Veiga Cabral, tem uma estátua lá do Cabralzinho, né? Você vai ter a oportunidade de conhecer a história do Cabralzinho com o professor Guara em breve. Então, tem a estátua do Cabralzinho, você chega lá. Será que aquela estátua pode estar em movimento? Diga aí para nós, diga aí para a gente, me responda. Uma pergunta para você. A estátua do Cabralzinho, lá na Praça Veiga Cabral, é lá que fica, né, a estátua do Cabralzinho? A Veiga Cabral? É, né? Tem uma também lá no município de Amapá. Então, a estátua de Cabralzinho pode estar em movimento? Você pode pensar, mas uma estátua pode estar em movimento? O que você acha? Ela pode estar em movimento? Ou ela está em repouso, não importa o que acontecer? Responda aí. Vou dar 30 segundos para você responder essa pergunta. Mas responda mesmo, a gente está observando aqui se você vai responder. A trajetória, a forma da trajetória de um corpo num determinado movimento também vai depender do referencial. Então, a velocidade depende do referencial, a aceleração em determinadas situações também vai depender do referencial. Se o corpo está em repouso ou em movimento, também vai depender do referencial. E a trajetória, que nós já explicamos o que é a trajetória, quando você liga as sucessivas posições do corpo ao longo do movimento, também vai depender do referencial. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você pega uma pedra e arremessa. Estamos aqui às margens do Rio Amazonas. Eu arremesso a pedra lá no meio do rio. Para você que está aqui fora, olhando, em relação a você, essa pedra, nós vamos ver mais lá na frente no lançamento oblíquo, ela vai descrever uma trajetória parabólica, ela vai fazer mais ou menos esse movimento aqui. Você vai observar esse movimento da pedra. Esse é um movimento parabólico. Agora imagine que nessa pedra tinha uma formiga, e a formiga foi junto com a pedra. Para essa formiga,
A trajetória não é mais essa parábola. Aliás, para essa formiga, a pedra está em repouso, porque a posição dela em relação à pedra não varia, fica sempre a mesma. Então, a trajetória passa a ser apenas um ponto, tá? E a estátua do Cabralzinho pode estar em movimento? Pode ou não? Pode. Como é que a estátua do Cabralzinho pode estar em movimento? Ela vai sair dançando um brega lá? Não. A estátua do Cabralzinho, ou qualquer estátua, ou um poste pode estar em movimento também, dependendo do referencial que você adota. Imagine um carro passando lá na Cândido Mendes. O carro vai passando na Cândido Mendes. Se o meu referencial, para saber se a estátua está em repouso e movimento, for o carro, então a estátua está em movimento. Agora, em relação a um poste que esteja lá na praça, a estátua de Cabralzinho está em repouso. Então tá aí, são conceitos simples, mas que a gente precisa entender, que a gente precisa conhecer, tá bom? E agora, nós vamos com um conceito, que é um conceito básico. E quase tudo que nós vamos estudar dentro da mecânica, tanto na cinemática quanto na dinâmica, nós vamos precisar desse conceito simples, que é o de velocidade. Então, o que é a velocidade? A velocidade, se você for dar um conceito para ela, você pode dizer a velocidade é uma grandeza que ela mede a rapidez com que o espaço varia, com que a posição do móvel varia. A gente já tem esse conceito intuitivo de velocidade porque nós estamos acostumados no nosso dia a dia a medir a velocidade com que a gente anda, a velocidade com que a gente corre, a velocidade com que a gente anda na bicicleta, a velocidade com que está o carro que a gente está andando, ou a moto. Então, essa velocidade mede a rapidez com que o espaço varia. Se o espaço varia muito rapidamente, então é porque a velocidade está grande. Se a posição desse móvel varia mais lentamente, é porque a velocidade é menor. Mas existe uma fórmula matemática, então eu vou lhe apresentar aqui a primeira fórmula para você. Velocidade média. Eu vou chamar essa velocidade média de Vm. Nós vamos aprender mais na frente um pouquinho, quando a gente estudar as grandezas. Você tem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. A velocidade, na verdade, ela é uma grandeza vetorial. Mas aqui nós vamos tratá-la como uma grandeza escalar. Então aqui, na verdade, nós estamos tratando da velocidade escalar. Vai nos interessar nesse primeiro momento apenas o valor da grandeza, o valor numérico. Não vai me interessar ainda a direção e sentido, porque as grandezas vetoriais, elas têm módulo, que é o valor delas, tem direção e tem sentido. Então, quando eu falar aqui de velocidade média, eu estou falando de uma média de todas as velocidades. E essa velocidade média Vm, velocidade escalar média, é dada pela variação sofrida no espaço dividido pela variação sofrida no tempo. Velocidade média, variação de espaço pela variação de tempo. Vou fazer aqui um quadrozinho para vocês, um gráficozinho para vocês. Você tem aqui um cidadão andando. Ele sai aqui de uma posição 1 e vai aqui para uma posição 2. Para ele sair da posição 1 até chegar na posição 2, eu vou dizer que aqui na posição 1, a posição dele vale S1. S vem de espaço, de space em inglês. Então, toda vez que eu falar de posição, de espaço, eu represento pela letra S. Então, S1 é a posição do móvel nesse instante T1, quando eu vou começar a marcar o meu tempo. Em relação, claro, a um certo referencial que eu vou anotar bem aqui. Eu vou dizer que o meu referencial está bem aqui. Digamos que o referencial seja um poste que eu tenha bem aqui, tá? Em relação ao poste, esse aqui é o meu referencial.
Então, S1 é essa distância daqui até o poste. E na posição 2, vou chamar de S2, e ele vai estar aqui no instante T2. Então, a velocidade média é a variação de espaço pela variação de tempo. Essa letrinha grega que aparece aqui, nós utilizamos muito aqui na física. Ela sempre representa uma variação, uma diferença, é o delta. Tá? Esse delta, delta S e delta T, então sempre delta S é uma variação de espaço. Então, delta S é a posição final, que no caso é a posição 2, menos a posição inicial, que no caso é a posição 1. Isso aqui é a variação sofrida no espaço. E ΔT é a posição final menos a posição inicial. Então, para você calcular a velocidade média, você vê a diferença. Espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. T2 menos T1. Então, está aqui uma fórmula para a gente nunca mais esquecer enquanto a gente estiver estudando física. Velocidade, espaço sobre tempo. Velocidade, espaço sobre tempo. Onde essa variação sofrida no espaço é a posição final menos a posição inicial, ou seja, S2 menos S1. E o ΔT é a variação de tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Por exemplo, vamos fazer uma viagem. Hoje é dia da gente viajar. Nós vamos daqui para onde você quer ir hoje. Vamos lá para o Curiaú. Vamos comer um peixe frito lá no Curiaú? Vamos. Vamos sair daqui. Nós estamos aqui no bairro Santa Inês. Bairro Santa Inês. E quero chegar lá no Curiaú. Vamos desconsiderar, vamos considerar que a gente vai numa hora que não tenha trânsito, está tudo liberado. Vamos de bicicleta, até bom a gente ir de bicicleta. Pega a bicicleta e sai daqui. Daqui até no Curiaú deve dar aproximadamente aí uns 10 quilômetros, no mínimo, né? Lá no balneário do Curiaú. Para eu calcular, eu digo assim, olha, eu tenho que chegar lá no Curiaú, digamos que agora seja 4 horas da tarde, eu tenho que chegar lá no máximo até 5 horas da tarde. Tenho que fazer esse percurso em 1 hora. Para eu calcular com que velocidade eu tenho que ir, eu tenho que pegar essa distância, que é a variação do espaço, 10 quilômetros, e dividir pelo tempo que eu tenho que levar para ir daqui até lá, que eu considerei 1 hora. Chegar lá às 5 da tarde. 10 dividido por 1, 10 dividido por 1, dá 10, seria 10 quilômetros por hora. Veja o que a gente está falando aqui de quilômetro por hora. É uma unidade de velocidade. Você lembra na aula passada que nós falamos de as unidades de metro, quilômetro, falamos também das unidades de tempo, hora, minuto, segundo. Vamos só relembrar. Qual é a unidade de espaço no sistema internacional? Quem lembra aí? Mande aí, diga para a gente. Nós falamos na aula passada. A unidade de espaço no sistema internacional de unidades, que também nós falamos na aula passada. Se você não lembra, depois vá lá no link e entre na aula passada. A unidade de espaço no sistema internacional de unidades, que é o SI, é o metro. E a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Então, a unidade de velocidade no sistema internacional. Para você descobrir qual é a unidade de uma determinada grandeza, você tem que ir para a definição dela. Velocidade é uma unidade de espaço dividido por uma unidade de tempo. Espaço sobre tempo. Então, a unidade de velocidade no sistema internacional vai ser uma unidade de espaço que no sistema internacional é o segundo, dividido por uma unidade de tempo, que no sistema internacional, desculpe, só pegar o apagador aqui, é o contrário.
É uma unidade de espaço que no sistema internacional é o metro, dividido por uma unidade de tempo, que é o segundo. Então, a unidade de velocidade no sistema internacional, aqui, ó, metro por segundo. Metro por segundo. Existem outras unidades? Existem. Uma usual que nós já falamos aqui, por exemplo, quilômetro por hora. É uma unidade usual. Unidade usual é aquela unidade que a gente usa no dia a dia. Ela não pertence ao sistema internacional. Quilômetro, que é uma unidade de comprimento, por hora, que é uma unidade de tempo. Mas como é que a gente transforma de metro por segundo para quilômetro por hora ou de quilômetro por hora para metro por segundo? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. 1 quilômetro por hora. Vou transformar para metro por segundo. 1 quilômetro são 1000 metros. 1 hora. Em 1 hora eu tenho quantos segundos? Em 1 hora eu tenho quantos? Responda aí, rapidinho. Em 1 hora eu tenho quantos segundos? Nós fizemos essa questão na aula passada. Tenho certeza que alguns disseram 60, e não é 60. Em 1 minuto eu tenho 60 segundos. Em 1 hora eu tenho 60 minutos. Então, em 1 hora eu vou ter 60 vezes 60 segundos. Ou seja, em 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Corto aqui esses 2 zeros daqui, fica 10 dividido por 36. Aí eu posso pegar e dividir por 10 em cima e embaixo. Dividindo 10 por 10 dá 1, 3,6 por 10, 36 por 10 dá 3,6. Então, isso aqui equivale a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Ou seja, para eu transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir o valor que eu tenho por 3,6. Mas se eu quiser transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu passo 3,6 multiplicando. Ou seja, eu multiplico por 3,6. Vou colocar aqui embaixo, ó. Eu tenho quilômetro por hora e quero transformar para metro por segundo. Daqui para lá, eu pego esse valor e divido por 3,6. Mas se eu quero transformar de lá para cá, de metro por segundo, para quilômetro por hora, aí eu multiplico por 3,6. Não esqueçam desse número mágico aí, 3,6. Tá? Com isso aí, eu não vou esquecer nunca mais como é que eu transformo de metro por segundo para quilômetro por hora. Se eu quero transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Se eu quiser transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E de onde é que vem esse 3,6? Vem daqui, ó. Dessa relação aí que nós mostramos para vocês. Tem um conceito, que é o conceito de velocidade instantânea. Nós apenas colocamos ele aí para você. A velocidade instantânea, que isso aqui nós falamos conceito de velocidade média. A velocidade instantânea é aquela velocidade naquele instante exato que você está marcando ali. Na verdade, o seu velocímetro do carro, ele marca a velocidade instantânea. Em cada instante tem uma velocidade diferente. Essa fórmula aqui é para velocidade média, é a média das velocidades. Esse conceito de velocidade instantânea é o mesmo, só que a fórmula matemática ela já é um pouquinho diferente, que nós não vamos estudar aqui. Essa fórmula é
quando você tem o ΔS sobre o ΔT, no limite em que esse ΔT tende a zero. Então, esse conceito matemático de limite, nós não vamos estudar ele ainda agora. Mais para frente, o professor de matemática vai ensinar para vocês um pouco dessa parte introdutória de cálculo diferencial integrado e limite, mas aqui não é o caso. Então, você vai ter também o conceito de velocidade instantânea. O conceito é o mesmo, só que a equação matemática ela muda um pouquinho, porque você tem que usar o cálculo do limite. E um outro conceito, para a gente finalizar essa parte aqui, vou apagar isso aqui, tá? É o de aceleração. Qual a diferença entre velocidade e aceleração? Velocidade a gente já descobriu aqui o que é, né? Já deu para entender bem o conceito de velocidade. Mas e o de aceleração? O que vem a ser esse... o apagador aqui não está muito bom mesmo, não. Mas vai melhorar. Olha, se não deu tempo de você escrever isso aqui, que eu anotei aqui, depois de você terminar a aula, você volta lá na gravação, volta e escreve de novo. Isso. E aproveite o seguinte, olha. Lembrando, você está assistindo essa aula. Está aberto hoje para todo mundo, não? Não, né? Esqueci de mandar abrir para todo mundo que quisesse assistir. Hoje só está tendo acesso os que estão matriculados e que já acessaram o Classroom, é isso? É isso, né? E já estão lá. Se você já baixou, você já recebeu esses slides todinho, esse material todinho. Então vá lá, avise o pessoal que não está assistindo a aula, que eles vão poder assistir depois, mas eles não podem deixar muito para depois, tá? Então, se você quer receber esse material, você tem que estar instalado lá com o Classroom, a gente está mandando para vocês todas essas informações. Caso você queira revisionar essa aula num outro horário, você vai poder ir lá no link e fazer da mesma forma. Tá? Um outro conceito importante que nós temos dentro do estudo da cinemática é o de aceleração. Mas qual é a diferença de velocidade para aceleração? Nós já aprendemos que a velocidade ela mede a rapidez com que o espaço varia. Quanto mais rapidamente o espaço variar, significa que maior é a velocidade. Mais rapidamente varia o espaço, maior, aliás, é a velocidade. Você vai num carro, se as árvores estão passando aqui no seu lado, muito rapidamente, porque você vai numa velocidade alta, ou os postes vão passando muito, é variação de espaço dividido pela variação de tempo. E o conceito de aceleração? O conceito de aceleração é diferente. A aceleração ela já é uma grandeza que mede a rapidez com que a velocidade varia. A velocidade ela pode ser constante, quando ela não muda com o tempo, e variável, quando ela vai mudando com o tempo. Então, se essa variação dessa velocidade for muito grande num certo intervalo de tempo, é porque o móvel está com uma aceleração grande. Agora, se essa variação de velocidade é lenta, é porque aí você já tem uma aceleração menor. Vou dar um exemplo de aceleração ou desaceleração, porque a aceleração ela pode ser negativa também. Você está num carro aqui parado e, de repente, o motorista arranca. Ele sai de zero e, em poucos segundos, ele já está aí com 30, 40, 50 km por hora. Você percebe, então, que ali houve uma aceleração. A velocidade aumentou. Quando a velocidade aumenta, ou então quando ele pisa no freio, ele pisou no freio, a velocidade, o que é que acontece com a velocidade? Diminui. Então, você já tem aí uma desaceleração. Em qualquer dessas situações, você está tratando de aceleração. Então, a aceleração ela mede a rapidez com que a velocidade varia. E essa aceleração média eu vou chamar de AM, aceleração média.
E a aceleração média também é uma grandeza vetorial, mas aqui nós vamos tratar apenas ela ainda como aceleração escalar média. Essa aceleração média, ela é a variação sofrida na velocidade dividido pela variação do tempo. Δv sobre ΔT. Onde ΔV é a velocidade vou chamar aqui de velocidade final menos a velocidade inicial. É o tanto que variou a velocidade. Você pega a velocidade no instante zero e pega a velocidade no instante t, mais lá na frente. Você subtrai a velocidade final da inicial e divide pela variação sofrida no tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Aí você tem a definição de aceleração. A aceleração é a variação de velocidade pela variação de tempo, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pela variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Olha aí, pessoal. Temos dois conceitos básicos e as fórmulas começaram a vir. As fórmulas começaram a aparecer. Lembra que eu falei na aula passada? Tem jeito. Só tem uma maneira de nós aprendermos essas fórmulas. Não conheço nenhuma outra maneira segura para a gente não esquecer. Tem gente que faz a colinha, escreve no papel. Tem gente que faz as fórmulas tudinho e prega nas paredes. Na parede do quarto, no teto do quarto, coloca até na parede do banheiro, em frente do vaso sanitário. Onde ele vai, ele fica olhando para as fórmulas para ele não esquecer. Tem outros que decoram. Falei do amigo meu que quando ele decorava tudinho, quando ele pegava o ônibus, na primeira freada do ônibus, que ele ia lá e voltava, já misturou tudinho na cabeça dele. Isso são formas que não são muito seguras. A forma mais segura é a gente manusear, é a gente resolver exercícios. Você vai se familiarizando. Ah, Jorge, mas eu não tenho tempo de resolver muito exercício. Aí eu não sei o que mais que a gente pode fazer. Mas vai ter que arrumar esse tempo, nem que seja no sábado, no domingo, de madrugada. Não esqueçam, na nossa dinâmica de aula, nós vamos começar logo, talvez já, sem ser a semana que vem, na outra, a resolver exercício. A gente vai fazer uns aulões aqui de física, fora desse horário comum aqui, convencional, só para resolver exercício. Então vamos vir para cá, eu e vocês. Vamos resolver 30, 40, 50, 100 exercícios, aí você faz mais uns 2.000 lá na sua casa e nós vamos aprender física de um jeito ou de outro. Relembrando, velocidade média, variação de velocidade pela variação de tempo. Aceleração média, variação de velocidade pela variação de tempo. E a unidade? Qual é a unidade? Unidade de aceleração. No sistema internacional. Lembra que a gente está falando o tempo todo do sistema internacional, SI. A unidade de aceleração no sistema internacional vai ser uma unidade de velocidade dividido por uma unidade de tempo. Qual é a unidade de velocidade no sistema internacional? Aprendemos ainda agora. Então, a unidade de aceleração vai ser uma unidade de velocidade dividido por uma unidade de tempo. Qual é a unidade de velocidade do sistema internacional? Lembra? Já não esqueceram, né? A unidade de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo, dividido por uma unidade de tempo. Qual é a unidade de tempo do sistema internacional? É o segundo. Metro por segundo dividido por segundo. Olha, metro por segundo. Eu vou fazer uma divisão de fração aqui, ó. Em cima eu tenho metro por segundo, embaixo eu tenho segundo. Quando não aparece o denominador é porque é 1. Então, S dividido por 1. Eu multiplico pela fração de cima,
uma fração invertida. Se aqui eu tenho S sobre 1, aqui eu vou ter 1 sobre S. Então, a unidade de aceleração do Sistema Internacional, m vezes 1 dá m, segundo vezes segundo, é segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração do sistema internacional. Tem outras unidades? Tem quilômetro por hora ao quadrado, tem quilômetros por segundo ao quadrado, e tem dos mais diversos, mas o sistema internacional que nós vamos utilizar mais está aqui, metro por segundo ao quadrado. Bem, para finalizar essa parte aqui, para nós começarmos o que interessa, que é resolver exercícios, que eu quero resolver exercícios com vocês. Eu vou fazer alguns, vocês já receberam aí uma listagem de quantos exercícios que tem? De 15 exercícios, depois a gente vai mandar mais algum, eu faço pelo menos uns 5 ou 6 ou 7 aqui com vocês, e os demais você vai fazer. Os exercícios que nós vamos fazer hoje é exatamente da forma que vem nas nossas provas do Enem e em qualquer concurso que você for fazer. E nós vamos finalizar aqui estudando movimento progressivo e movimento retrógrado. Hoje, infelizmente, meu assistente não veio, está dentro de férias, e a gente ia fazer uma dobradinha, eu e ele aqui. Mas eu vou tentar explicar para vocês o que é movimento progressivo e movimento retrógrado. São 2 tipos de movimento, tá? Então, movimento progressivo e movimento retrógrado. O movimento, ele é chamado progressivo quando o móvel caminha a favor da orientação positiva da trajetória. Seus espaços crescem no decurso do tempo e sua velocidade escalar é positiva. O movimento é chamado retrógrado quando o móvel caminha contra a orientação positiva da trajetória. Seus espaços decrescem no decurso do tempo e sua velocidade escalar é negativa. Então vejam, a velocidade ela pode ser positiva e pode ser negativa. Se a velocidade é positiva, é porque o móvel está caminhando, está se movimentando na mesma direção que eu adotei como a direção positiva da trajetória. A velocidade será negativa. Nesse caso, o movimento ele é progressivo. A velocidade negativa, ou seja, quando o móvel vem em sentido contrário ao que eu adotei como positivo, aí, neste caso, você tem um movimento retrógrado. Vamos entender isso. Olha, vamos fazer outra viagem. Nós vamos fazer Nós vamos daqui para a Fazendinha, vamos comer um camarão no bafo lá na Fazendinha e um tucunaré frito. Vocês estão com fome? Tucunaré frito com... Não, tucunaré frito não. Vamos comer um peixe frito. Tucunaré é bom de outra forma. Vamos comer um filhote frito ou uma pescada amarela frita. Imagine aí, com cebola. O professor Irla já foi? Tá ali o professor Irla. O professor Irla ficou sorrindo ali, né, Irla? 2 litros de açaí no lado. E outra, o camarão o professor Irla não pode comer. Mas eu vou comer o camarão por ele. Eu vou comer o camarão e o professor William vai comer a pescada amarela frita. Daqui para a Fazendinha. Mas para isso, nós vamos ter que sair daqui de onde a gente está, aqui no bairro Santa Inês, e vamos em direção à Fazendinha. Daqui na Fazendinha deve dar uns 12 quilômetros. Bem, eu vou adotar o meu sentido positivo, ou seja, se eu estou indo daqui para a Fazendinha, é a minha trajetória, claro, eu vou aqui pela JP, e o meu sentido positivo é daqui para lá. Ou seja, qualquer corpo que esteja se movimentando daqui, indo para a Fazendinha, ele está com uma velocidade positiva. O meu referencial é aqui onde nós estamos, no estúdio do desafio. Então, eu saio daqui, com 5 minutos eu já estou passando ali pelo Araxá, aí mais uns 5 minutos eu já vou estar lá pelo Marco Zero, depois já vou estar lá passando pela frente da Unifap, para onde você vai, quando você passar no Enem, e assim vai.
Então, à medida que eu vou me afastando do meu referencial, eu estou com um sentido positivo, eu estou no mesmo sentido que eu adotei como positivo. Nesse caso, a minha velocidade é positiva e o movimento é progressivo. Mas a gente sabe que quando a gente vai daqui para a Fazendinha, já teve muita gente que já está voltando. Então, quem está vindo da Fazendinha para cá, em sentido contrário ao meu, ele vem para cá, então ele já vem se aproximando do meu referencial, que é aqui onde eu estou. Então, neste caso, a velocidade dele é negativa. Ou seja, eu daqui para lá faço um movimento progressivo e de lá para cá é um movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa. É um conceito relativamente simples, é uma questão apenas de referencial que você adota e do que você considera como sendo seu sentido positivo, que você considera o sentido contrário ao positivo. Daqui para lá, velocidade positiva, movimento progressivo. De lá para cá, velocidade negativa, movimento retrógrado. A volta é melhor, né, Wirley? O professor Wirley está ali porque a gente já veio. Eu tomei uma tigela de açaí, o professor Wirley deve ter tomado mais 2 litros. Só 2 litros, tá bom? De açaí? Tá? 2 litros de açaí. E mais uns 5. A escada amarela é muito grande, não dá para comer 5 só nós dois. 5, 4 para o professor Wirley e 1 para mim. Então a gente vai lá, quando a gente volta, cheio de açaí e peixe frito, a gente vem fazendo um movimento retrógrado. Brincadeiras à parte, vamos agora ao que interessa. Vamos à primeira questão. Coloca aí essas questões aí para eles. Questão de número 1. Você deve ter esse material aí. Dá para colocar aí? Já está ok? Já? Então vamos lá. Questão 1. Olha aqui, é uma questão só de teoria, não precisa fazer conta. Diz assim: a afirmação todo movimento é relativo significa que todo movimento é relativo significa que item A. Todos os cálculos de velocidade são imprecisos. Tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Item B. Não existe movimento com velocidade constante. Esse item B está totalmente errado. Diferente de tudo que nós falamos aqui. Existe sim velocidade constante e existe velocidade variável. Quando a velocidade é constante, ela significa que ela não varia. Quando a velocidade está variando, é porque o móvel está acelerado. Item C. A velocidade depende sempre de uma força. Não. Nós vamos estudar alguns tipos de situações devido à inércia. Quando a gente estudar o princípio da inércia de Isaac Newton, nós vamos ver que um corpo em movimento, uma certa velocidade em relação ao referencial, permanecerá em movimento, a menos que atue uma força sobre ele. Item D. A velocidade depende sempre de uma aceleração. Também não. Ela não depende de aceleração, porque quando a velocidade é constante, não tem aceleração é zero. E o item E, que é o item correto, diz que a descrição de qualquer movimento requer um referencial. Então, o item E é o item correto. Só vai existir movimento a partir do momento em que você adota um referencial e, em relação àquele referencial, se há uma variação na posição do móvel. Então, neste caso, ele está em movimento. Então, questão de número 1, item correto, item letra E. Questão de número 2. Diz assim, ó. O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana acarretou o derramamento de lama, contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação periódica.
A lama levou 16 dias para atingir o mar. Isso é um dado importante para mim, eu vou anotar bem aqui. Esse será o meu ΔT. 16 dias. Para atingir o mar, situado a 600 quilômetros do local do acidente. Então, o mar, em relação lá onde rompeu a barragem, está a 600 quilômetros lá do local do acidente. E isso vai ser a distância, vai ser o espaço que a lama vai percorrer até chegar lá no mar, ou seja, o meu ΔS, 600 quilômetros. Deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de corais dessa região ficarão ameaçados. Com base nas informações, eu pensei que ele ia falar do arquipélago do Bailique, mas eu quero mandar logo meu abraço. Tem um pessoal lá no Bailique, lá da Escola Bosque, lá da escola... Esqueci o nome da outra escola. Tudo lá na Vila Progresso. Meu grande abraço para o pessoal do Bailique. Logo, logo nós vamos estar por aí. Já vou falar de novo de comer peixe e açaí. Tem muito lá no Bailique, viu, Irla? Vamos lá no Bailique. Meu abraço, pessoal lá do Bailique. Vão dizer que esse professor só pensa em comida. Não, é porque lá no Bailique tem um peixe, um camarão e um açaí, meu amigo. Um abraço para os nossos alunos lá do Bailique. Com base nas informações apresentadas no texto, a velocidade média de deslocamento da lama do local onde ocorreu o rompimento da barragem até atingir o mar em quilômetro por hora corresponde a... Então, isso aqui está fácil. Ele quer a velocidade média em quilômetro por hora. Tudo, olha, um texto é relativamente grande, mas ele faz aqui um floreado, ele fala lá do problema do rompimento da barragem, ele fala aqui até do número do raio atômico do grupo 8 da tabela de Kleist. Isso tudo eles colocam aí só para confundir, porque, na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos um móvel, um corpo, que no caso é a lama, se deslocando com por um certo tempo, ou seja, 16 dias, e uma distância que ela vai percorrer 600 quilômetros. Para eu calcular a velocidade média dessa lama. Qual é o conceito de velocidade média? Eu vou resolver aqui mesmo para vocês. Olha, velocidade média é a variação de espaço pela variação de tempo. Velocidade média é o ΔS sobre ΔT. Só tem um detalhe aqui. Eu tenho ΔS? Tenho. 600 quilômetros. Está aqui. Eu tenho a velocidade média, é o que eu estou procurando. Eu tenho ΔT? Tenho. Só tem um detalhe. Ele quer a resposta em quilômetro por hora. Para essa resposta estar em quilômetro por hora, é necessário que eu use o espaço em quilômetros e o tempo em hora. É o único detalhe que a gente tem que observar. Ele me deu o espaço em quilômetros, mas o tempo ele me deu em dias. Em dias. Então, para eu calcular essa velocidade média, eu vou ter que transformar esse tempo para hora. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, esse ΔT, que é 16 dias, eu tenho que multiplicar. Em um dia, eu tenho quantas horas? 24. Então, se eu multiplicar 16 vezes 24, quanto é que dá 16 vezes 24? Faça aí essa conta, mande dizer, faz aí, quanto é que dá? Aliás, eu vou fazer para vocês. Olha, vocês lembrem que na aula passada a gente fez um monte de conta? Porque não tem jeito, tabuada, conta de multiplicar, conta de dividir, potência de base 10. Se nós não soubermos isso, já era. O Charles falou que é 380. O Charles, né? É? Como é o nome da pessoa que falou? O Gabi e a Renan.
E o Gabi e a Renan disseram que é? 384. Vamos já ver se é isso mesmo. Confirme aí para mim se a Gabi e o Renan estão certos. Um abraço aí para a Gabi e para o Renan. Ó, tendo que multiplicar 16 vezes 24. Isso aqui parece um negócio tão elementar que até o meu assistente que não veio hoje ia saber fazer. Se ele tivesse vindo, ele ia fazer. Ó, 4 vezes 6 dá 24, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 6 vezes 2 dá 12, já fica aqui embaixo. E 2 vezes 1, 2, com 1 que foi 3. Então dá 4, 8, 384. Foi isso que a Gabi, né? Gabi e o Renan foi. Então, 16 vezes 24. Já vai acabar o nosso tempo? Dá não, né? 16 vezes 24 está aqui. Dá 384 horas. Agora sim, agora eu vou resolver o problema. Então, a minha velocidade média será o ΔS, que é 600, dividido pelo ΔT, que é 384. Agora sim. Eu vou ter que dividir 600 por 384. Eu estou aqui no meio da minha prova, eu não tenho calculadora, eu não tenho celular, não dá para fazer de cabeça, aí não tem jeito. Se você não souber fazer divisão, já era. Não adianta você saber o que é velocidade média, o que é ΔS, o que é ΔT, que você não chega na resposta. Só que eu sei que você já está treinando. Então, o espaço, que é 600, dividido por 384. Olha, hoje é tão fácil pegar um celular, todo mundo já deve ter feito aí no celular conta, né? Passa aí, manda dizer pra gente quanto é que dá. Ó, 600 dividido por 384 vai dar aproximadamente o quê? Se eu colocar aqui na faixa de 5, de 1. 1 vezes 384 dá 384. Subtrai. Empresta um daqui, fica 10 menos 4 dá 6. Empresta outro daqui, aliás, aqui ficou 9. Fica 19. Ficou 9 menos 8 dá 1. E aqui foi 1 para lá, ficou 5 menos 3, 2. 216. Tá. Aí não dá para dividir 216 por 384, eu coloco um zero aqui, uma vírgula aqui. 2160. Isso aqui eu acho que vai dar aproximadamente 5. Vamos ver se dá 5. Se não der 5, a gente vê outro. 5 vezes 4, 20. 2. 5 vezes 8, 40. 2 que foi 42. 4. 5 vezes 3, 15. 4 que foi 19. Subtrai. Dá 0. 6 menos 2, 4. 11 menos 9, 2. 240. Aí coloco outro zero aqui. 2.400. Aqui eu acho que já vai dar 7, 6. Vou colocar 6 aqui. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 4, 24, vão 2. 8 vezes 6, 48, com 2 que foi 50. Vão 5. 6 vezes 3, 18, com 5, 23. 10 menos 4, 6. Sobrou 96. E assim você continua. Não preciso mais continuar aqui. 1,56. Aí você vai lá, 1,56. Vou arredondar isso aqui. Aproximadamente
1,6. Aquilo que nós falamos na aula passada também. E como nós vamos encontrar as respostas a partir dessas continhas que a gente faz o arredondamento. Então, o item correto, 1,6, item A. Quilômetro por hora. Nem pegou mais aqui o... Fui falar em comida. Eu acho que secou a tinta. Ah, pegou de novo. Tem tempo ainda? Tem, né? Tem, então vamos lá. Já deve estar uns 3-0 para o Fluminense. Da pouco, quando eu vi, estava 1-0. Já está 1-0? Então pronto. Não deu Botafogo, mas vai dar Fluminense. Não deu Flamengo, mas vai dar Fluminense. Questão de número 3. Vamos lá. Podemos considerar que a velocidade de crescimento do cabelo humano é, em média, de 1 milímetro a cada 3 dias. Vou falar de cabelo, né? Que tem muito cabelo aqui. O meu parou de crescer, eu acho. O meu, antes de crescer, ele cai, eu acho. Por isso que ele não está crescendo na mesma taxa. Mas em condições normais, a velocidade de crescimento do cabelo humano é, em média, 1 milímetro a cada 3 dias. Ele cresce 1 milímetro a cada 3 dias. Cresce um bocado, né? 1 milímetro a cada 3 dias. Por isso que a profissão de barbeiro não acaba nunca. Esta velocidade pode variar de pessoa para pessoa, mas é constante para cada um de nós, não havendo qualquer base científica que comprove que podemos acelerar o crescimento capilar, cortando o cabelo em determinada fase da lua ou aparando as pontas. Tem gente que acha que se fizer uma massagem no cabelo ele cresce mais rápido, tipo de penteado, não tem nada a ver. O que se pode afirmar é que os hábitos de alimentação e o metabolismo de cada indivíduo influenciam diretamente no crescimento dos fios. Olha, isso é um bom conhecimento. Significa que eu vou ter que comer mais açaí. Eu acho que o açaí deve ajudar no crescimento do cabelo. Açaí, peixe, camarão. Se os cabelos de uma jovem têm velocidade de crescimento que acompanha a média, em quanto tempo seu cabelo crescerá 9 centímetros? Veja bem, isso aqui nós vamos usar o mesmo conceito de velocidade média. A velocidade média de crescimento, ele deu aqui, olha, é 1 milímetro a cada 3 dias. 1 milímetro a cada 3 dias. Em quanto tempo seu cabelo crescerá 9 centímetros? Eu vou chamar esses 9 centímetros de ΔS. 9 centímetros. Tudo bem. O único detalhe que a gente tem que observar aqui, eu vou resolver lá no quadro isso para vocês. A gente tem que observar é que são as unidades. Olha, ele quer o tempo que vai levar, vou chamar de ΔT, o tempo para o cabelo crescer 9 centímetros. Se eu usar o milímetro e o tempo em dia, o meu tempo vai vir em dias. Se eu usar o ΔS em centímetros como está, e a minha velocidade em milímetro a cada 3 dias, significa que não vai dar certo. Eu tenho que usar tudo na mesma unidade. Ou eu transformo esses 9 centímetros para milímetros, ou eu transformo esses milímetros, esses 9 centímetros para milímetro, ou eu transformo esse milímetro para centímetro. Ou tem que ser tudo centímetro, ou tem que ser tudo milímetro. Aí a gente decide aqui como é que faz. Vamos lá. Vou apagar aqui. Ó, vou chamar aqui velocidade média de crescimento
1 milímetro, é 1 milímetro, né? 1 milímetro a cada 3 dias. 1/3, 1 milímetro a cada 3 dias. Nesse cabelo, ele quer, para ele crescer 9 centímetros. Quanto tempo isso leva? As respostas que tem aqui tem hora, tem dias, tem meses, tem anos. Vamos lá. Você pode transformar esses 9 centímetros aqui para milímetro, é o que eu vou fazer. Já que aqui está em milímetros a cada 3 dias, então vai ficar 9 vezes para transformar. É bom que eu vou lembrar da reta numerada aqui, olha. De ontem não, de sexta-feira. É sempre bom a gente lembrar. Todo mundo já sabe que aqui basta multiplicar por 10, mas vamos ver por que é por 10. Metro. Decâmetro. Hectômetro e quilômetro. Para cá, o decímetro, centímetro e o milímetro. Olha, eu estou aqui em centímetro, bem aqui, e quero transformar para milímetro. Eu ando uma casa para a direita, ou seja, eu multiplico por 10. Para sair daqui, chegar aqui no milímetro, eu ando uma casa para a direita. Se eu fosse transformar de milímetro para metro, aí eu ia andar 1, 2, 3 casas, já seria com a vírgula para a esquerda. Neste caso, tenho 9 centímetros, também aqui, a vírgula. Para eu transformar para milímetro, eu ando com uma casa para a direita, ou seja, eu multiplico por 10, que dá 90 milímetros. 9 centímetros ou 90 milímetros. Lembrando a definição de velocidade média. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Agora é só substituir e fazer as contas. Velocidade média, 1/3 de milímetro. 1/3 de milímetro a cada 3 dias. Milímetro por dias. ΔS, 90 milímetros. E ΔT é o que eu estou procurando. Faça aí essas contas. 2 minutinhos para vocês fazerem essa conta. Tire o valor do ΔT agora aqui, ó. Passo esse multiplicando para cá e passo esse multiplicando para lá. A minha resposta vai estar em horas. Vai estar em dias. Um minutinho. Se você só quer que eu faça conta, você tem que fazer um pouquinho de conta lá também. Ó, isso aqui a gente vai usar muito quando a gente estiver usando, quando você estiver estudando lá em matemática, proporção, quando você estiver estudando regra de 3. Esse passa para cá multiplicando, ΔT vezes 1 dá ΔT. Esse 3 passa para lá, fica 90 vezes 3. Então, o tempo, 90 vezes 3, 270. Aí, que unidade está isso aqui, ó? Bem aqui. Está em dias. 270 dias. Mas se você for olhar as alternativas, não tem 270 dias. Ó, você tem 9 horas, 9 dias, 9 meses e 9 anos. Vamos transformar logo isso aí para horas? 270 dias. Eu transformar para hora, nós fizemos ainda há pouco.
270 dias. De dia para hora, só lembrar que em um dia eu tenho 24 horas. Então, se eu multiplicar esses 270 vezes 24, eu vou ter... Aliás, vamos transformar primeiro para meses. Começar de meses, né? Em um ano, são 12 meses. Ele dá as respostas em horas, em dia, em meses e em ano. Vamos começar por hora, pelo menor mesmo. 270 vezes 24. Só conta para fazer. Agora essa conta eu não vou fazer para vocês. Façam lá. 1 minuto para fazer a conta. Vamos lá. Sem a maquininha, sem o celular, tá? Deu quanto? Dá quanto aí, André, essa conta? E não tem jeito. Como ele não disse em que ele queria, se ele queria em horas, se ele queria em dias, se ele queria em meses, aí não tem jeito. Quanto deu? 6.480 horas. Se você observar, não tem essa alternativa em hora, mas você já elimina o item A que deu em hora. Eu até já desconfio do que ele está querendo, em meses. Vamos transformar para meses, então? Vamos. Eu vou pegar os 270 dias e transformar para meses. Vamos pegar agora para encontrar em meses. 270 dias. Quantos dias eu tenho em um mês? Em média. Tem mês de 28, tem mês de 29, tem mês de 30, tem mês de 31. Mas aqui nós vamos adotar que são 30. 30 dias. Em um mês eu tenho 30 dias. Se eu tenho 270 dias e eu dividir por 30, eu vou ter a minha resposta aqui em meses. Corto 0. 27 dividido por 3, essa você sabe. 27 dividido por 3, o meu assistente está, digamos que ele está aí, mas ele sabe. 27 dividido por 3, 9. Tabuada. Lembra que eu falei ontem? Se não souber tabuada, ainda bem que não tem mais a época da palmatória, né? Agora basta se debruçar um pouquinho, vamos aprender essa tabuada. 27 dividido por 3, 9 meses. Imagine, essa é uma questão de vestibular, essa é uma questão de... Não sei qual foi a faculdade que caiu aí, no Enem também vem questões como essas aí. Tá? As contas, não tem jeito, vai ter uma hora que a gente tem que fazer a continha. Se não souber a continha, fica mais difícil a gente fazer. Tá? Então, a resposta, 9 meses, letra C. Eu acho que dá tempo de fazer a quarta questão. Quantos minutos tem ainda aí? Pronto, vamos fazer a quarta questão aqui. O motorista planejou realizar uma viagem de 240 quilômetros, no máximo 3 horas. Após percorrer 160 quilômetros em 1 hora e 45 minutos, teve que ficar parado por 15 minutos, devido à execução de obras na estrada. Para cumprir o planejamento inicial, o motorista deve realizar o restante do percurso com velocidade média de... Bem, esse probleminha aqui eu vou deixar ele para resolver na aula que vem, que ele vai precisar de mais de 8 minutos para resolver ele, porque ele requer um pouquinho de um raciocínio. Ele é simples também. Eu vou dar a dica para você fazer, aí na nossa próxima aula a gente resolve ele, a gente vai fazer outro. Você tem um motorista que ele vai sair, ele quer, num determinado tempo,
fazer o percurso todo. O problema é que ele vinha com uma velocidade, chegou num ponto que estrangulou o trânsito, ele ficou 15 minutos parado. Para ele cumprir o mesmo tempo, ou seja, aquela hora que ele determinou a chegar, qual é a velocidade que ele vai ter que percorrer o último trecho da viagem dele? A fórmula é a mesma, só que agora nós vamos ter que considerar também o tempo que ele ficou parado. Tá? A gente faz essa na próxima. Então, vamos fazer a questão 6, questão aqui do Cascão e do Cebolinha. Questão de número 6. Diz assim, olha, leia com atenção a tira da Turma da Mônica e analise as afirmativas. Rapaz, será que eu consigo ler isso aqui? Lá vai o as do skate, disse aqui o Cascão. Aí o Cebolinha falou, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Aí o Cascão diz assim, mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. E agora? É o skate que está andando, ele está parado. Mas aí é que é a questão, lembra do conceito de movimento e repouso que a gente falou ainda há pouco? A estátua do Cabralzinho, lá na Praça Veiga Cabral, está parada ou está em repouso? Está parada ou está em movimento? Está em repouso ou está em movimento? Lembra que eu falei? Depende do referencial que você adota. A estátua do Cabralzinho, lá na Praça Veiga Cabral, ela está em movimento em relação a um carro que passa na rua. A estátua de o poste lá da praça, ele está em movimento em relação ao Sol, que a gente está girando em torno do Sol. Ou seja, o conceito de movimento e repouso depende do referencial que você adota. Aí ele fala aqui, item 1, para saber o que é verdadeiro e o que é falso. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Será que está certo? A gente já conseguiu visualizar a imagem. Está lá o Cascão andando de skate, o Cebolinha está lá parado e quando... Vamos adotar um referencial. Ele diz que Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate. Será que está? Em relação ao skate, o Cascão, a distância dele ao skate muda? Não. Não há variação de espaço com o tempo. É aquele exemplo que eu dei do ônibus. Você sentado ao meu lado no ônibus em movimento em relação à estrada. Em relação ao motorista, nós estamos em repouso, porque a nossa posição em relação ao motorista não muda. Então, a posição do Cascão em relação ao skate não muda. Se o referencial é o skate, então o Cascão não está em movimento. Então, o item 1 está errado, é falso. Mas tem vezes que aqui o negócio da caneta não pega. Será que eu estou apagando? É? Não está pegando, mas tudo bem. 2. Ou apertei alguma coisa aí? Pegou agora. Eu ainda sou muito analógico. Vamos lá. O item 1 é falso. Ó, não pegou de novo. Eu acho que é a minha mão, mas tudo bem. Então, o item 1 é falso. Item 2. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo. Cascão encontra-se em repouso, desculpe. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, que foi o que nós acabamos de explicar, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Então, esse item 2 é verdadeiro. Para ver se vai pegar agora. Não estou apertando na borrachinha aqui. É a minha mão. É o campo magnético da minha mão.
Então, o item 1 é falso, o item 2 é verdadeiro. Ele encontra-se em movimento também em relação ao amigo Cebolinha. Quando ele passa no skate, a distância dele em relação ao Cebolinha vai variando. Então, ele está em movimento em relação ao Cebolinha. O Cascão está em repouso em relação ao skate e em movimento em relação ao Cebolinha. Item 2 está correto. Item 3. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, por exemplo, o centro do Sol, Cascão jamais pode estar em repouso. Será? Em relação a um referencial fixo fora da Terra, por exemplo, o centro do Sol, Cascão jamais pode estar em repouso. Em relação ao referencial lá no centro do Sol, nós todos, a Terra, tudo que está aqui na Terra está em movimento, inclusive o Cascão, inclusive o skate do Cascão. Então a gente não pode estar em repouso em relação ao Sol, só se a Terra parasse de girar em torno do Sol, que não é o caso. Então, o item 3 também está correto. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, ou seja, lá no centro do Sol, Cascão jamais pode estar em repouso, ou seja, ele está em movimento, assim como todos nós. Então, item correto, item D. Olha, pegou. De vez em quando ele pega. Item correto é o item D. Dá tempo, que quantos minutos tem? 1 minuto. 1 minuto. Então não dá tempo para a gente fazer outro. Fizemos aí umas 5 questões, tem ainda umas 10 aí para você tentar fazer. Num determinado momento nós vamos fazer mais. Vejam, essa primeira parte ela é muito simples. Só recapitulando. Um corpo, para estar em movimento, é necessário que a sua distância em relação ao referencial que você adotou varie. Se ele está em repouso, essa distância não pode variar. A velocidade com que esse corpo se desloca é dada pela variação sofrida no espaço, pela variação de tempo. Essa velocidade é medida em metro por segundo no Sistema Internacional, mas pode ser medido também em quilômetro por hora. Para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, você pega o valor que você tem e divide por 3,6, ou se você quer transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, você faz a multiplicação por 3,6. E assim sucessivamente, assim você vai fazendo todas essas contas. E para resolver o exercício, basta saber a fórmula, saber fazer as contas, interpretar direitinho e resolver. Espero que você tenha começado a gostar um pouquinho de física. Até a próxima aula. Obrigado por estar conosco no desafio. Não esqueça, se você não assistiu a aula nesse horário, conhece alguém que está inscrito, não pôde assistir, você pode assistir na hora que for mais adequado para você. Mais tarde, na madrugada, no final de semana, mas o importante é você acompanhar, é você assistir às aulas e resolver o exercício. O material está aí já disponibilizado para você na nossa plataforma no Classroom. Meu inglês está meio enrolado, né? Mas é no Classroom. Vá lá, está lá todo o material de todas as disciplinas, a aula do professor Wirley de hoje, a aula de física. É bom que dá uma equilibrada, né, Wirley? Tem aqui uma redação que dá para acompanhar melhor, e vem a física para esquentar um pouco a nossa cabeça, mas valeu a pena. Obrigado, até a próxima.